Hoje a gente começa o Tarde Band News de uma forma diferente, debatendo. Todos os dias você encontra por aqui a divulgação e discussão sobre os principais temas de Brasília. Agora, essa discussão vai ser entre quem está lá, com o poder do voto. E como a democracia pede, a discussão é entre lados opostos. Eles expõem suas ideias e você decide de que lado fica. Os nossos convidados de hoje são os deputados federais Reginaldo Lopes, do PT, e Coronel Tadeu, do PL. Aos dois, bem-vindos por aqui para esse debate. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Reginaldo. Um prazer estar com vocês aqui na Band News. Bom, não tem como a gente fugir do assunto. Já na abertura aqui do Tarde Band News de hoje, deputados, eu estava falando que o grande assunto que está dominando, inclusive, Brasília, é o tarifaço de Donald Trump, né? A partir de hoje, inclusive, tem uma comissão liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai se reunir para encontrar soluções para as negociações com os Estados Unidos. Mas eu quero saber a opinião de vocês, além disso, além do tarifaço para a economia do Brasil, mas também com a nossa política polarizada, tanto o governo quanto a oposição estão trocando farpas a respeito da culpa desse tarifaço. Vou começar com um deputado que é aliado ao governo, Reginaldo Lopes. De quem que o senhor acha, deputado, que é a culpa desse tarifaço? E como o governo federal e vocês, é claro, no Congresso, devem responder a isso? O senhor está a favor de como o presidente Lula está respondendo a Donald Trump ontem, inclusive com aquele vídeo da jabuticaba? Então, Paula, primeiro, é evidente que a culpa é da perda de produtividade da economia americana. A economia americana encontra-se numa situação muito difícil de não modernização, um sistema tributário que é parecido com o Brasil, de cumulatividade tributária, que gera custo, e o Trump tem prometido a recuperação da indústria americana e tem utilizado os mecanismos que são inaceitáveis no mundo aberto, tendo os Estados Unidos como um símbolo do liberalismo econômico e também de participação nos mecanismos como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e, portanto, o que ele tem praticado aí é mais uma tentativa de lacração, de debate político, aonde ele vai cada vez mais complicar a realidade americana. O problema, Paula, é que ele encontrou um ingênuo útil. O ingênuo útil é o Bolsonaro. Então, ele, de maneira oportunista, utiliza essa questão do Bolsonaro para justificar o injustificável, porque cabe o impeachment do Trump pela essa ação que não tem nenhuma justificativa do ponto de vista de proteção econômica, até porque o próprio Estados Unidos é superavitário nas relações com o Brasil. Agora, o mais lamentável é o papel do Bolsonaro nesse episódio. É o papel do bolsonarismo, é o papel dos filhos do Bolsonaro. Na minha opinião, cabe o impeachment do Eduardo Bolsonaro, porque ele jurou defender a Constituição Federal e a integridade nacional. Portanto, o que a família Bolsonaro está fazendo de dizer que o problema é o presidente Lula, é o processo do Supremo Tribunal Federal e que, de fato, o Brasil tem que aprovar a anistia para o Trump revogar o tarifaço, isso é inaceitável. É bom lembrar, olha a diferença de líderes. O presidente Lula foi preso injustamente e quando ele teve uma oportunidade de conseguir a sua liberdade, ele foi muito firme. Eu não troco a minha inocência pela minha liberdade. O que o Bolsonaro está fazendo, e se dependesse dele, lógico, o Trump está... Opa, caiu o sinal do deputado Reginaldo. Vamos ver se a gente consegue conectá-lo, reconectá-lo antes de passar... Voltou. Antes de passar a palavra para o coronel. Então, pode só continuar, para encerrar, deputado. o que o Trump está fazendo de maneira oportunista e o Bolsonaro também dando esta desculpa para uma ação que não tem nenhuma justificativa do ponto de vista das relações internacionais, das relações econômicas. Então, é lamentável que o ex-presidente Bolsonaro tem permitido e tem utilizado seu filho nos Estados Unidos
para sustentar uma maluquice dessa que prejudica todos os brasileiros. Então, ele busca prejudicar todos os brasileiros, todos os setores econômicos, para um benefício pessoal de um crime que ele cometeu. Ele cometeu um crime ao organizar um golpe contra a democracia brasileira. Coronel Tadeu, qual é a sua resposta? Porque a oposição vê de uma forma diferente. O deputado Reginaldo Lopes falou não só da culpa ali do bolsonarismo, mas também da questão que vocês têm levantado da anistia. Olha, Paulo, uma visão bem diferente mesmo, a minha do Reginaldo. Meu parceiro lá de Câmara, mas eu não enxergo nem 10% disso que ele falou. Primeiro que o Bolsonaro já está indo para 3 anos que ele saiu do governo e continua sendo o culpado de toda essa história. Como é que pode isso? Não tem como você fazer uma ligação do caos econômico que o Brasil está hoje. Quem está gastando o orçamento é o PT. Quem está gastando mal o orçamento é o PT. Quem está levando o Brasil para o buraco é o PT. A dívida interna hoje é grande, o déficit fiscal é grande, as nossas reservas cambiais estão caindo, é culpa do PT. E, como sempre, o PT consegue achar um culpado para os seus erros. E estão tentando colocar a culpa no Bolsonaro, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Quem foi que buscou corrupto? Foi o PT com o avião da FAB. Quem foi que exaltou terrorista? Foi o PT também, que mandou o Geraldo Alckmin na posse do presidente iraniano. O PT tem tratado mal o seu cliente. Eu acho que o PT ignora os Estados Unidos. É um excelente parceiro comercial. 40 bilhões de relações comerciais entre A e B, era uma relação saudável, mas quando você não trata bem o seu cliente, o que o cliente faz? Ele vai embora. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Exatamente isso. Para quem não se lembra, em 2001, os Estados Unidos foram atacados por grupos terroristas e isso deixou marcas até hoje no povo americano. Então, seja lá qual for o presidente, se é democrata ou se ele é republicano, uma coisa que eles odeiam é terrorista. E o PT o que vem fazendo? Exaltando terroristas. Olha essa história dos navios aqui que atracaram no Rio de Janeiro. Ninguém sabe direito se foi para pegar urânio enriquecido ou não, mas se pegou urânio enriquecido foi justamente para construir bomba nuclear. Para quê? Para atacar os Estados Unidos. Olha, me desculpa, Reginaldo, mas o que o PT tem feito com os Estados Unidos 50% é pouco. 50% de tarifa comercial é pouco, porque o que vocês estão fazendo com os Estados Unidos é cruel demais. E é claro que veio a resposta: pô, você quer me tratar mal? Então espero que eu vou lhe tratar mal. Você quer dar aso para corrupto de outros países? Quer dar aso para grupos terroristas de tudo quanto é lado? Quando o Hamas atacou Israel, o PT ficou do lado de quem? Ficou do lado do Hamas. Eles foram atacados lá em outubro de 2023, mataram vários judeus, sequestraram vários judeus, prometeram dizimar os judeus da face da terra e vocês apoiando o Hamas. Vocês acham que os Estados Unidos vão aguentar isso até quando? Não aguentou, estourou. Olha a charge que fizeram ontem num portal do PT, na Fundação Abramo, chamando o Trump de vagabundo. É assim que você chama um presidente? No mínimo respeito com as autoridades. E aí, o que acontece? Quem vai pagar o preço não é o Lula, não é o PT, porque vocês estão muito bem na vida, vocês estão muito bem, a gente já sabe. Quem vai pagar o preço é o povo do agronegócio, é o povo das indústrias de tecnologia. Nós vamos ter desemprego, nós vamos ter recessão. Infelizmente, essa forma de governar, essa forma de fazer diplomacia que vocês estão querendo fazer, só vão fazer negócio com bandido e com terrorista no mundo afora. Vocês não vão fazer negócio com gente séria. Ou muda a postura, ou muda essa posição diplomática que vocês estão adotando, ou nós vamos sofrer retaliação até de quem a gente nem espera hoje. Exatamente isso que está acontecendo. Vocês estão jogando no lixo uma relação comercial muito bonita, muito saudável, que gera muitos empregos aqui no Brasil. Em especial, eu falo até porque eu sou piloto de helicóptero, e eu sei que a indústria aeronáutica vai ser uma das indústrias mais atingidas. Você imagina um motor de avião ou de helicóptero chegar aqui custando 70% mais caro do que está hoje. Custa $1,5 milhão um motor desses, né? E vai chegar aqui a quase $3 milhões. Quem é que aguenta pagar um negócio desse? E a culpa é de quem? Culpa das besteiras que o seu chefe está falando hoje, Reginaldo. Culpa dessas idiotices, querendo oferecer jabuticaba para o Trump. Ele já quis oferecer cerveja para o Putin e para o Vladimir Zelensky para tentar resolver a guerra.
tenha paciência, a gente não pode aguentar tanta idiotice assim. Ele está fazendo um papel vergonhoso como chefe de Estado. E o Brasil, se vocês não caíram a ficha ainda, o Brasil é pelo menos a 8ª ou 9ª economia do mundo. Nós temos uma importância fundamental no mercado internacional. Agora, para ter um sujeito como esse, governando dessa forma, falando besteira atrás de besteira, nós vamos jogar o Brasil no abismo abaixo mesmo em pouco tempo. Deputado Reginaldo, quer responder? Não, Paula, o deputado Coronel Tadeu, que é uma pessoa sensata, mais sensata dentro do bolsonarismo, está esforçando para defender algo indefensável. Primeiro, os americanos, os Estados Unidos, ninguém aceita chantagista, esquece. O Trump vai quebrar a economia americana, norte-americana. O que ele está fazendo com o mundo todo, agora no final de semana, comunidade europeia, isso não existe. O Trump quer lacração, quer confusão, quer conflito. O Trump quer impor uma política imperialista que não existe mais. O mundo vai se dividir, e depois da Covid isso ficou evidenciado, que é melhor para todo mundo, várias cadeias regionais de suprimentos. O Brasil tem que liderar uma nova relação na América Latina, na América Central. O Brasil tem que diversificar os seus parceiros. Não tem que fazer escolha de Sofia entre a briga do Trump com a China. Nós queremos estabelecer novos blocos econômicos e os BRICS é importante. O próprio Bolsonaro não rompeu com os BRICS, porque sabe o tamanho e a importância de um grupo econômico que tem 40, vai chegar a quase 50% da população mundial, de população ainda no bônus demográfico, como a África, que vai demandar muito alimento. O agronegócio brasileiro tem um papel e um acordo muito grande com os países dos BRICS, e também tem 35% de PIB no mundo. O Trump tenta defender o dólar. O dólar é uma especulação permanente, não tem que ser moeda, porque isso é um acordo da Segunda Guerra Mundial, e o dólar não será mais referência como moeda de transação. O mundo pode ter uma moeda, os dinheiros virtuais, o mundo pode ter várias moedas, uma cesta de moedas. Nós não somos obrigados a produzir riqueza para os americanos. Acabou. O mundo vai se organizar de outra forma em vários polos regionais, e a arrogância norte-americana vai ter que entender isso. Nós não somos obrigados a viver da especulação americana para sustentar a riqueza dos americanos, de alguns americanos, né, os trilionários, bilionários americanos. Nós queremos um país mais equilibrado, com modelos econômicos que produz riqueza, mas também que socializa essa produção de riqueza com mais países e que possa eliminar a miséria e a fome. Eu tenho muito orgulho do Brasil. O Brasil se tornou um supermercado do mundo e vende para 195 países no mundo, mais países que a ONU reconhece, e alimenta indiretamente 1 bilhão de pessoas. Nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos agregar valor. Nós temos uma reforma tributária junto com o presidente Lula, que tirou a cumularidade tributária, que a partir de 2027 nós vamos competir com valor agregado. Esse é o novo Brasil, esquece. O resto é bravata, não sustenta num bom debate, para além da questão ideológica. Respeito muito o Coronel Tadeu, mas ele sabe que isso é uma disputinha de polarização. E o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, entregou a reeleição do presidente Lula no primeiro turno, por burrice, por ser um governo despreparado culturalmente, que não compreende geopolítica. Nós não podemos aceitar que um candidato, um ex-presidente, o bolsonarismo, dispute a eleição em 26 para transformar o Brasil no 51º Estado americano. Os canadenses recusou essa conversa e derrotou uma política que estava derrotada dos liberais contra os conservadores do Canadá. O que está acontecendo aqui no Brasil é a mesma coisa. Os brasileiros não vão aceitar nessa submissão, o rompimento dos princípios da República. Os princípios da República Brasileira são os princípios da República Americana, que é a independência de poderes, a autodeterminação dos povos, liberdade econômica. O que o Trump impõe naquela carta para chantagear o Brasil é vergonhoso, não existe em lugar nenhum. Ninguém pode aceitar isso. Ninguém tentar transferir isso para o presidente Lula, que está aí na diplomacia, criando um grupo interministerial, vai dialogar, até porque eu acho que isso não vai sustentar, porque é prejudicial à economia americana também. A economia americana, por mais de 30 anos, tem superávit nas relações comerciais com o Brasil. É ruim para os americanos também. Então, eu acho que, para além da polarização, o fato é lamentável ver um partido político da importância do bolsonarismo no Brasil, que tem força popular, ser tão vendido para os interesses americanos. Isso é lamentável. Eu fico muito triste de pessoas sensatas como o Coronel Tadeu
achar que tem defesa nessa submissão, nesse complexo de vira-latismo que o bolsonarismo transformou no Brasil. Coronel, eu vi em algum momento, quando o deputado Reginaldo Lopes estava falando de economia, o senhor fez um gesto de negativo aqui, eu queria entender o que foi. E a questão também que o deputado falou que é bem forte, de que os filhos e o Bolsonaro entregaram a reeleição ali dele no primeiro turno. Queria que o senhor comentasse. Vamos lá, então. Realmente eu fiz um gesto aqui quando o Reginaldo falou do dólar. O dólar é uma moeda adotada praticamente no comércio internacional, não é por vontade do Trump, não. É por vontade do mundo. Porque quando se coloca uma moeda para ser a moeda oficial de toda a transação comercial, é porque ela tem uma coisa: segurança. Podia ser a libra esterlina, podia ser o iene, podia ser qualquer uma, desde que desse segurança à comunidade internacional. Só isso, mais nada. Então, o dólar é o dólar porque ele tem segurança já há muito tempo. É uma economia firme, é uma economia que não balança, é uma economia que não deixa dúvida nenhuma para ninguém. Isso não sou eu que falo, é o mundo da economia que fala. Então, querer desdenhar do dólar é pedir para tomar chumbo. Esse é um grande erro que o PT está fazendo agora, e principalmente o Lula no seu discurso, querendo desdenhar do dólar. Quem é ele, com um real desvalorizando a cada dia, querer desdenhar da moeda mais forte do mundo? É um negócio impressionante. Sobre os BRICS também é outra coisa. Olha o que está fazendo a Índia e a própria China. Eles praticamente estão dizendo assim, ó, não vamos na barca desse Lula não, porque eu acho que ele deve ter tomado algumas aí, tá falando para mais, porque nós não vamos entrar nesse barco do Brasil aí querer brigar com os Estados Unidos. Isso é a China e a Índia, que já estão negociando as suas tarifas com os Estados Unidos. Coisa de inteligente. A China pode ser comunista, mas ela é capitalista. E a Índia também não é trouxa, não quer perder dinheiro. Vai entrar num barco furado desse do PT, vai querer acompanhar essa linha do PT, mas não vai fazer isso mesmo. Ó, vocês querem se matar? Vocês se matem aí no Brasil. Mas nós aqui vamos preservar o nosso comércio e nossa balança comercial, porque aqui a gente precisa produzir, precisamos dar de comer para a nossa população, que não é pequena, e é isso que nós vamos fazer. Se vocês quiserem adotar essa linha aí, pode seguir à vontade, mas nós não vamos fazer isso. E por último, o Reginaldo citou aí a questão da reforma tributária. Eu fui da comissão da reforma tributária de 2019 até 2021. É uma pena que não foi para frente a reforma tributária, porque naquela época a gente tinha 3 pilares para a reforma tributária do Brasil. Precisa realmente ajustar esse manicômio tributário que nós temos aqui. É uma loucura ser empresário com tanto imposto e com tantas regras. Então a ideia era, lá em 2019, simplificação. A ideia era simplificação, a ideia era também reduzir o número de impostos e, posteriormente, um terceiro pilar era reduzir a alíquota dos impostos. Para quem não se lembra, Paulo Guedes ensinou aos brasileiros que quiseram aprender a tal da curva de Laffer, ou seja, vamos diminuir o imposto sem perder a arrecadação. Isso foi feito, testado e aprovado no governo Bolsonaro. Em muitos segmentos da economia, não em todos, é claro, não em todos, mas nós conseguimos reduzir impostos e aumentar a arrecadação em cima daquele imposto. Produto mais barato vende mais. Aí veio essa eleição de 2022 e trouxe o Lula de novo para o governo. Qual foi a reforma tributária que aprovaram? A simplificação até aconteceu, pelo menos esse pilar ainda foi mantido, ajudou bastante as empresas, mas nós só tivemos aumento de carga tributária. E por que nós tivemos aumento? Porque o PT não sabe fazer conta, o PT não sabe gastar aquilo que tem no cofre. Nós estamos cada vez mais aumentando a despesa desse gigante chamado governo federal, que pesa demais. Infelizmente, eles não sabem reduzir custos, infelizmente, eles não sabem enxugar uma máquina administrativa. É uma máquina muito pesada, são 1 milhão de funcionários públicos e é uma máquina que não anda com a agilidade que deveria andar, atrapalha a vida dos empresários e cada vez se quer mais impostos. Hoje não, amanhã nós teremos uma audiência de conciliação no Supremo. Para quê? Para ver se vai ter ou se não vai ter IOF, que é mais um imposto que eles querem colocar nas costas
costas do brasileiro. Então, essas são as posturas do PT que, infelizmente, acabam mais prejudicando a economia, mais travando a economia. E o PT ele não sai do cangote do empresário. Ele quer, porque quer cada vez mais colocar peso no empresário para que ele possa produzir. Aí fica difícil, porque nesse momento, brigando com os Estados Unidos, que é um parceiro comercial, como eu já disse, assim, de dar inveja. Todo mundo quer comercializar com os Estados Unidos, que é um dos grandes mercados mundiais. E aqui dentro, ao invés de facilitar a vida, cada dia mais complica a vida não é só do empresário não, do microempreendedor também, porque paga imposto tanto quanto o grande empresário. E ainda, Paula, olha só que coisa maravilhosa que os Estados Unidos fizeram com a Argentina. Olha como é uma relação saudável. Vamos zerar as alíquotas, e é o que os Estados Unidos estão fazendo. Nós vamos perder para a Argentina logo, logo. O Milei foi lá, sentou, conversou, ajustou as propostas, e a Argentina, então, vai começar a retomar o comércio com os Estados Unidos praticamente a preço zero dos produtos. E aí nós vamos ter que ficar aqui de joelhos, vendo a Argentina crescer e a gente ficando para trás. Pelo menos, assim eu espero, até dezembro do ano que vem, porque se Deus quiser, em janeiro de 2027, a gente precisa ter vida nova nesse país. Bom, a gente tem 2 minutinhos para encerrar, então vou dar 1 minutinho para cada um, para suas considerações finais, e pediria que nessas considerações finais, já que o assunto de hoje foi o tarifaço de Trump, vocês incluíssem aí na consideração o que governo e o que oposição pretendem fazer quanto a isso. Por favor, deputado Reginaldo Lopes. Nós estamos conversando. Nós já criamos o grupo interministerial, coordenado pelo presidente Geraldo Alckmin. Estamos dialogando. É evidente que, no princípio da Organização Mundial do Comércio, nós não aceitamos nenhum tipo de chantagem, intervenção política na nossa democracia, e vamos apresentar várias propostas e encaminhamentos coordenados ele pelo Geraldo Alckmin. Segundo, dizer, Paula, que o que é mais importante para o povo, né, na reforma tributária, nós fizemos. Zeramos transporte coletivo urbano, de nenhuma tributação, constitucionalizamos a CID para fazer tarifa zero em todos os municípios brasileiros a partir desse projeto. Não é fazer demagogia, é apresentar tarifa zero e alocar recursos nos municípios. Zeramos alimento, vai ter cesta básica, zero a partir de 2027. Então, eu estou falando transporte coletivo urbano, alimento e 80% de desconto em moradia e nada nos medicamentos de imposto. Então, nós estamos cuidando de alimentação, remédio, moradia e transporte, e gerando emprego. Então, o país está caminhando e está estabilizado, sem crise. As crises que nós estamos vivendo agora com o Trump foi por causa do falta de patriotismo do bolsonarismo, que mandou seu filho, seu representante para os Estados Unidos, para ficar fazendo disputa, fazer chantagem com o Brasil e induzir o Trump a usar o Bolsonaro para aumentar as tarifas aqui contra o povo brasileiro. Esse é o papel, infelizmente, do bolsonarismo para ajudar o Brasil nesse momento. Coronel Tadeu, 1 minutinho também para suas considerações finais. Olha, Paulo, se eu tivesse a oportunidade de sentar com o presidente Lula, quem sou eu, né, para querer dar orientações para ele, porque eu acho que ele já é macaco velho, mas algumas coisas eu poderia falar para ele. Diria para ele o seguinte: primeiro, pare com essa história de censura no país. Você precisa deixar o seu povo livre, e é o que você não está fazendo. O povo precisa ser livre para pensar, para trabalhar, para tudo. A liberdade é um direito inegociável. Segundo, eu diria para ele, tome cuidado nas suas palavras, porque os seus últimos discursos têm sido lamentáveis. Ao invés de proteger o Brasil, pode até ter um senso de nacionalismo, mas eu não vejo isso no discurso do Lula, mas ele precisa tomar muito cuidado, porque ele está ofendendo algumas pessoas no mundo internacional, né, no comércio internacional, sem a menor necessidade. Está trazendo uma desconfiança muito grande. E ele precisaria saber disso. E olha, tem algumas coisas aqui que o PT precisa aprender, aí não é só o Lula, é o PT. Saber que o governo não é dele, o governo é do povo. E precisa saber ouvir o povo para saber o que precisa ser feito no governo. Esse governo tem oferecido muito pouco ao povo brasileiro. É muito pouco pelo tamanho que o Brasil é.
O PT precisa aprender a ir até o povo e conversar com o povo para saber o que o povo quer e o que o povo não quer. Então nós estamos vendo a questão ideológica desse governo do PT sendo colocada em diversos pontos. Eles insistem em algumas pautas ideológicas que a família brasileira não aceita de jeito nenhum. E por último, é a questão dos gastos. Eu que estou lá no Congresso Nacional, estou vendo o que está sendo aprovado. É muito ruim você ver um governo que pouco entrega ao povo, mas gasta demais. A gente vai entrar nesse buraco financeiro, né, de 200 a 300 bilhões de reais. É uma dívida que vai ser deixada para o próximo presidente, que o próximo presidente terá muita dificuldade em governar o país. Então, essas seriam algumas pequenas recomendações que dá tempo de consertar, dá tempo de fazer com que o Brasil chegue em 2026. É o que eu falei, se Deus quiser, acabe esse governo em 2026, ele não terá continuidade, mas pelo menos deixa os próximos 4 anos, 27, 28, 29 e 30, numa condição um pouco mais saudável para quem for suceder o Lula. Ok, deputados, muito obrigada por participarem desse debate. Muito obrigada também pelo bom nível, pouco quente, troca de acusações, mas a gente sabe que é assim que funciona. Mas um bom nível entre vocês, para quem está nos assistindo poder decidir qual lado que entende melhor e qual lado que mais se identifica. Muito obrigada, viu? Boa semana para vocês, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço, Tadeu. Abraço, Reinaldo. Agora, 2